anos. Estou ficando velho, porque eu estou pensando aqui nesses meninos desse tamanhozinho. Filho de pais crentes aqui na igreja, irmão Domingos e irmã Minésia, também vai dar profissão de fé essa noite. Nós vamos começar aqui por Ébora. Queria que você contasse de uma forma bem sintética ou resumida a sua experiência de salvação. O dia que você aceitou Jesus, se você lembra, como é que foi, o que você sentiu e o que mudou na sua vida? No começo eu já nasci num berço cristão e sempre meus pais me traziam para a igreja, sempre. Aí teve um evento na igreja Monte Grande, que era para as crianças, minha mãe me levou, tinha 7 anos, era 5, era mais ou menos isso. Aí o pastor fez um apelo para aceitar a Cristo, nisso eu já sentia bem diferente, com Jesus já no meu coração. Fala uma coisa, a gente está num lugar aqui bem construído. Mas se cair esse caixão na tua cabeça agora, você morrer, para onde que você vai? Acho que pro céu. Você acha? Não tem certeza? Pode ficar tranquilo que o caixão não vai cair mais. Suzana, fala um pouquinho da tua experiência de conversão, quando é que você aceitou Jesus, o que aconteceu? Bom, eu também já nasci no berço cristão, meu pai me levou para a igreja. Bom, aí eu aceitei Jesus no dia que eu era na igreja Batista Peniel. Aí na hora da oração, o pastor estava orando, eu decidi aceitar Jesus. E agora aqui eu nunca me desviei, quero me batizar, tenho certeza que é isso que eu quero para minha vida. Jaqueline, conta a tua experiência. Boa noite para vocês. Eu aceitei Jesus no dia fevereiro, dia 13 de fevereiro desse ano. Estou aqui na igreja acompanhando, quero demonstrar publicamente que estou vivendo uma vida com Cristo. Antes minha vida era um pouco meio complicada, assim, eu tinha vício de cigarro, isso me libertou, graças a Deus. E hoje eu quero continuar seguindo a vida com Ele pro resto da minha vida. Eu aceitei Jesus no ano passado, mais ou menos em novembro, se eu não me engano, em outubro. E assim, sempre eu estava vindo na igreja, só que eu nunca queria um compromisso sério. Eu ficava um pouco com medo, ficava pensando que não é para mim, já tenho Deus comigo, só que quando eu decidi aceitar Jesus na minha vida, foi maravilhoso. Assim, minha vida mudou muito, só que tipo, os problemas vieram, os problemas quando a gente aceita Jesus, os problemas eles não somem de uma vez, mas quando a gente tem Jesus conosco, os problemas eles passam a ficar bem menos. A gente passa a passar por obstáculos que a gente nem vê que passou. E foi só maravilha na minha vida, na vida da minha família hoje aqui presente e de todos os colegas que estão aí. Bom, eu nasci em berço evangélico já. Eu aceitei a Jesus há uns 12 anos atrás, foi o pastor Marcos, e graças a Deus glorifico muito a Ele, Deus está aqui em cima, é uma honra muito grande. Eu agradeço muito a Deus pela minha vida, pela vida dos meus familiares, e agradeço a Deus também pela vida do meu pai e da minha mãe, que eles me ajudaram muito. Os momentos em que eu caía, eles me levantaram. Momentos em que eu saía para alguns lugares e meu pai me buscava. Então eu glorifico muito a ele e a minha mãe por eles terem orado por mim, estado comigo, e graças a Deus eu estou aqui hoje. Daniel, conta pra mim uma coisa. Eu gosto sempre de perguntar para filho de cristão, porque filho de cristão não é cristãozinho. Então eu gosto de sempre dar uma perguntada um pouco mais para eles. Conta pra mim uma coisa. Depois que você se encontrou com Jesus, fala pra mim só uma coisa que mudou na sua vida, no seu jeito de pensar, no seu jeito de ser, na sua forma de agir. No momento que eu andava simplesmente como se eu não tivesse nada. E quando eu
o motivo da minha aceitação a Jesus, naquele momento a minha vida era a mesma, e quando eu levantei a minha mão, a minha vida se transformou. Foi uma festa tremenda dentro de mim, e ter Jesus em nossas vidas é uma coisa muito especial. Muito bem. Bom, vou fazer mais algumas perguntas que eu entendo que uma pessoa, para se tornar membro da igreja, ela precisa saber. São coisas muito simples. Por exemplo, existem duas ordens, pelo menos, que Jesus nos deixou. Você sabe quais são? Daniel? Pregar o Evangelho. Pregar o Evangelho é uma ordem. Tem mais duas que são importantes. Isso. Mais alguma que você lembra? Se batizar. Batismo. Mais uma? Alguém ajuda ele? Ele está nervoso e eu estou apertando ele fica mais nervoso ainda. Alguém ajuda ele? Qual a outra ordem? A ceia. Isso. Pode passar o microfone. Passa aqui para a Suzana. Pegar de surpresa que é melhor, né? Suzana, fala para mim. Hoje você vai se batizar. Botaram um negócio branco em você e falaram, agora você vai entrar naquele tanque ali e vai batizar. Isso é batismo. Explica para mim se isso que você está fazendo tem algum significado. Bom, eu acho que eu estou cumprindo uma ordenança que Deus deixou pra gente. Muito bem. Que é um símbolo. Sim. Que símbolo? O que simboliza o batismo? Eu estou morrendo pro mundo e nascendo para Deus. O que é morrer para o mundo? É deixar de ser pecador, deixar de fazer coisa errada. Você não vai pecar nunca mais? Não, eu acho que eu sou pecador e não tem como me pecar. Então, você vai deixar deixar é ótimo. Você vai deixar, então vamos usar um outro verbo que não vai dar certo. Você não vai se deixar mais estar sob a ação do pecado, não é isso? Isso é morrer para o mundo, foi isso que você disse. Então passa para o Eber aqui. Eber, ela falou que batismo é morrer para o mundo e nascer uma nova vida. Que vida é essa? A vida de bênçãos, vitórias. Cristão só vive bênção e vitória. Não, também tem as montanhas te atrapalhando, mas isso Deus faz você passar por cima delas. Passa lá para Jaque, falaram que a outra ordenança é a ceia. A ceia tem algum significado? Aliás, hoje a gente vai ter a celebração da ceia. Tem algum significado a ceia? Ceia é uma celebração para a gente relembrar o que Cristo fez por nós na cruz. A gente relembra o que Jesus Cristo fez por nós na cruz. O que Jesus fez por nós na cruz? Morreu pelos nossos pecados. Morreu pelos nossos pecados. Muito bem, passa para o Léo. Ô Léo, quando a gente relembra a ceia, a gente relembra de que forma? Como é que acontece a ceia? Uma forma que Jesus estava com seus discípulos e ele fala que o pão, como se fosse seu corpo, o corpo de Cristo, e o vinho, como se fosse seu sangue derramado na cruz. E uma fé que como se ele voltasse. Daniel, a gente, segundo o Léo, diz que a gente come pão e bebe vinho. Pergunto para você, o pão e o vinho sofrem alguma mudança? Não, claro que não. Você ficou meio em dúvida, mas eu senti que depois não sofre nenhuma mudança. A gente come o pão e bebe o vinho apenas num ato de trazer à memória aquilo que Cristo fez por nós na cruz. Certo? Isso aí, você concorda? Muito bem. Pergunto para você tem algum vício? Não. Passa aqui, Leonardo. Tem algum vício? Não. 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 Bem. Vocês estão dispostos e aceitam as doutrinas desta igreja? Sim. Sim.
Sim. Sim. Sim. Agora, a última pergunta da noite. Por que você quer se batizar? Porque eu quero encontrar com Jesus no céu. Batismo salva? Não. Porque além de ser como se fosse uma das ordenanças de Deus, Jesus Cristo, é um dever, assim, querer ir para o céu, querer ir para a glória, querer encontrar com Jesus Cristo. Na forma em que você está obedecendo a Deus. Quero por obediência a Jesus. E também porque eu sei que esse é o melhor caminho que eu tenho a seguir. Então, eu sei que não tem como. Esse é o único caminho que eu tenho a seguir. Eu quero batizar porque eu quero ser uma pessoa diferente dos outros. Eu quero ser uma pessoa que dá exemplo. Eu quero ir para o céu. Eu quero cumprir o que Deus deixou para mim cumprir. Que é uma das ordenanças de Jesus Cristo, como já foi dito, e também porque eu já tive meu momento com Deus e eu acho que agora é o tempo certo de batizar. Muito bem. Eu queria cercear a palavra dos irmãos membros dessa igreja.